Olá a todas, todes e todos. Estamos no eixo que aborda as questões de gênero na arqueologia amazônica e hoje vamos falar um pouco sobre construir uma arqueologia com e sobre as mulheres na Amazônia. Eu sou Camila Moraes Virres, professora da Universidade Federal de Goiás. Essa aula parte da premissa que a colonialidade ela acaba estabelecendo uma norma, né? Uma norma com a colonização. Essa norma ela é pautada nos valores eurocentrados, né, da modernidade ocidental e essa norma tem uma determinada visão sobre as questões de gênero e de sexualidade e que isso está relacionado a padrões de saber, mas também de poder, né? Então, essa é uma premissa importante. Sempre considerarmos que ainda estamos numa sociedade marcada pela colonialidade. Essa colonialidade, por sua vez, ela se baseia no pensamento dicotômico e também hierárquico, né? De um lado, passado, inferior, presente, superior, né? De um lado, o objeto, inferior, do outro lado, sujeito, superior. E aí temos também mulher e homem. No caso, mulher, a gente poderia pensar, né? Uma negativação das características feminizadas, né? E uma valorização desse sujeito homem que se enquadra em um padrão, né, europeu, branco e heteronormativo. Mas será que ainda é válido trabalhar com a categoria mulher? Eu vou deixar aqui esse texto da Adriana Piscitelli, onde ela fala que o sentido dessa recriação da categoria mulher é político, né? Então a gente não pode mais olhar para a categoria mulher de maneira uniforme. A gente tem que pensar essa categoria de maneira, né, bastante variada, plural, né, e pensando as políticas de coalizão. Bem, outra autora importante para essa discussão é a Sueli Koffs, né? E ela nos chama a atenção, né, que quando falamos em gênero, estamos falando de uma categoria, né, entre outras, né, de organização do mundo, né? Então, mulher e homem seria algo mais reduzido dentro dessa distinção de gênero, né? E fariam parte de categorias do masculino e feminino. Então, não precisaríamos pensar que para trabalhar com a categoria mulher, não trabalhamos com gênero. Não, estamos articulando essas categorias. E também a discussão sobre patriarcado, que aqui a indicação é de um texto da Rita Segato, onde ela mostra, né, de um lado, esse feminismo eurocêntrico, né, esse feminismo que pensava numa categoria muito uniforme de mulher, que pensa patriarcado como algo universal, e de outro lado, autoras como a Maria Lugones, que falam da inexistência do gênero no mundo pré-colonial. A Rita Segato, ela constrói uma ideia de patriarcado de baixa intensidade, que mostraria que existem diferenças, né, que tem a ver com distinções, né, privilégios ali, mas que existiria também uma maior complementaridade nessas sociedades, por exemplo, ameríndias, né, para as quais ela aplica esse conceito. Bem, aqui a Guacira Louro é uma autora inserida nos debates queer e é interessante como ela fala que não podemos supor que a forma como a gente pensa o corpo a partir da sua materialidade nos indicaria, né, de maneira segura as identidades de gênero e sexuais. Né? Ela fala do caráter transitório, das crenças com as quais operamos, né? Precisamos nos dar conta que os corpos vêm sendo lidos ou compreendidos de formas distintas em diferentes culturas. Daqui a pouco eu vou voltar nisso. Aqui só para pontuar algumas dessas questões que, né, quando viram lá, né? Hoje vamos falar sobre a questão de estudar com mulheres, sobre as mulheres. Então, assim, os estudos das mulheres, eles marcam o início dessas discussões na universidade, mas isso foi se complexificando com a própria categoria gênero. Num primeiro momento, né, seria a questão social e muito assim a crítica com relação a um sexo biológico, né? Infelizmente na arqueologia isso ocorre ainda muito, né? A questão do dimorfismo sexual.
Mas depois essa categoria ela vem sendo também problematizada. É muito importante a gente pontuar os feminismos negros, que são centrais nesse debate, e também o conceito de interseccionalidade. Pois bem, ao pensarmos essa coisa de recriando, né, a mulher, estamos dentro de todo esse debate e também estamos lidando com as próprias provocações da teoria queer. Então, assim, pensando em como que a gente faz isso, nos perguntamos, né, que a sociedade na qual estamos e quem, né, as nossas subjetividades, ou seja, quem faz essa pesquisa arqueológica, é algo que certamente influencia as narrativas sobre o passado. Então, aquela colonialidade, ela nos marca. Então, por mais que a gente tenta se desprender, né, é importante vermos que estamos sempre no caminho, né, para construir narrativas sobre o passado, narrativas menos marcadas pelo eurocentrismo. E essas narrativas sobre o passado também afetam os discursos museológicos. Bem, essa produção sobre a arqueologia, que dialoga com gênero, com feminismo, com as mulheres, ela tem se multiplicado, né? E aqui eu vou deixar esses 4 dossiês que foram, né, o primeiro dossiê com essa temática na arqueologia brasileira foi esse de 2017, com essa abordagem feminista, depois um dossiê da revista Hábitos com a questão de gênero, depois a questão queer, né, na revista de Arqueologia Pública, que esse ano também fez uma outra, um outro compilado ali, um outro dossiê pensando nas provocações feministas. Aqui, não vou ler cada um desses trabalhos, eu vou deixar eles enquanto indicações, né? Eles não dão conta de toda a produção, todas as miradas sobre gênero, sobre mulher, sobre as questões, né, que a gente está falando aqui na arqueologia amazônica. Mas eu queria chamar a atenção para vocês de um primeiro momento, ali no início, né, do século, né, 21, ali com os trabalhos da Denise Chan, né, sobretudo, com muitos trabalhos, né, que começa uma discussão mais voltada. Sempre muitos trabalhos na arqueologia amazônica vão falar, eram mulheres, vão fazer reflexões sobre isso, ou simplesmente suposições, mas o trabalho da Denise vai marcar ali, né, e os outros que se seguiram, uma reflexão mais voltada para a questão de gênero, né, mais focada. Mas isso tem mudado ao longo do tempo, e aí, de um lado, a gente tem esses trabalhos, e depois essa diversificação dela própria, né, Denise Chan, antes de morrer, também foi diversificando, né, também dialogou com a teoria queer, né, então é importante marcar também essa mudança da própria autora. Bem, aqui tem eu vou deixar aqui para vocês 3 exemplos. O que a gente consegue observar na arqueologia amazônica, que pensa a questão das mulheres, é um predomínio da discussão, né, pautada nas urnas, tangas e estatuetas, aí, sobretudo de Marajó, né, associadas a Marajó, mas também ali alguma coisa associadas a Tapajós, né, aquela região, no Tapajós. Então, assim, aqui a gente pode observar, por exemplo, né, que essas urnas, elas são, durante um tempo, né, elas são também compreendidas como urnas com traços femininos, né, aqui seria um útero, por exemplo, e aqui o trabalho é da Cristiana Barreto, mas a gente também pode lembrar, né, acho que é importante pontuar, essa coisa do próprio perspectivismo ameríndio, né, e de que uma interpretação também que feche, né, uma única ideia, né, isso não está dado, certo? O que eu quero trazer é que tem essa discussão, a Cristiana Barreto é uma das autoras, a própria Denise Chan, e aqui a gente tem a questão das tangas, né, que também, já falei da Denise Chan, que fez muitos estudos, né, voltados a isso, na realidade muitos artigos, mas com base em um caso específico. E recentemente o trabalho do Hermenson Nobre, onde ele confronta os dados sobre as tangas têm diferentes tamanhos, né, são monocromáticas ou com grafismos, né, e ele mostra que, por exemplo, elas estão associadas a enterramentos tanto femininos quanto masculinos, e vai confrontar mesmo, né, para Denise Chan,
né, no trabalho dela aparece que essas urnas, né, inclusive essas que são chamadas de simples monocromáticas, ela defende nesse texto de 2003 que estariam relacionadas, né, a mulheres que teriam status ali importante na sociedade marajoara e mulheres mais velhas, né? E aqui também a gente tem a questão das estatuetas, né? Que eu acho que é um dos exemplos para a gente fechar e voltar à questão queer mais interessante sobre a coisa da transição, porque muitas têm o formato fálico, né? Assim, chamado, mas também teria a representação, né, das próprias genitálias, né? Então, assim, é algo a ser, né, pensado. E aqui eu termino com essas figuras que são justamente da minha tese de doutorado, porque vi uma recorrência dessa figura, né, dessa estatueta Santarém, em várias publicações. Agora, será que a discussão sobre essas questões de gênero, eu acho que ela ainda tem muito a andar, né, a caminhar e certamente fazer uma arqueologia sobre as mulheres também fazer uma arqueologia com as mulheres. Eu espero que nós possamos colaborar nesse debate. Obrigada.